dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a honra do convite. Falando em nome do Conselho, é muito importante essa participação mais próxima do Conselho com as entidades, com os médicos, principalmente nessas questões relacionadas à parte deontológica, à parte ética, à parte de gestão, muitas vezes, que está relacionada a essas questões eminentemente relacionadas ao Conselho. Agradecer aqui a presença, o convite na presença aqui do Vinícius, que está ao meu lado, e colocar o Conselho sempre à disposição de todos que nos assistem, aqui da Escola de Saúde Pública, da Secretaria Municipal de Saúde aí de São José dos Pinhais, para que a gente estreite essa relação em benefício de um melhor atendimento ético, técnico, dos pacientes aqui de São José dos Pinhais. Eu estou como coordenador do Departamento de Fiscalização, eu sou conselheiro do CRM Paraná, estou como coordenador do Departamento de Fiscalização. Que vai participar aqui é a gestora do departamento. Então, a gente bolou uma ação aqui de apresentar para vocês as principais questões éticas e jurídicas da documentação em prontuário, dos atestados, né? Essas questões que todo dia a gente acaba tendo que raciocinar sobre, interagir sobre, né? Questões que às vezes o paciente nos traz, às vezes o próprio pessoal que trabalha com a gente traz essas questões, então é sempre muito importante discutir isso do ponto de vista ético e jurídico. Assim. Nós, médicos, muitas vezes nos insistimos muito na parte técnica, na parte de aprender a atender o paciente, e nos esquecemos dessa parte ética e jurídica. Não é uma culpa nossa, isso vem desde a nossa formação, né? Na faculdade, a gente já não tem esse estímulo, não digo estímulo, mas eu acho que a gente não tem esse incentivo ao estudo dessa parte jurídica tão importante na vivência em sociedade, né? Ética, jurídica, não só da parte técnica da medicina do atendimento dos pacientes. Então, a doutora Maria Tereza vai apresentar ali um slide, uma apresentação em PowerPoint sobre essas questões, a gente vai discutindo aqui, e ficaríamos muito felizes de vocês participarem através de perguntas no chat aqui, ou se alguém quiser entrar e fazer algum comentário ou alguma participação aqui, está convidado e realmente ficaríamos muito felizes com essa participação. Doutora Maria Tereza, quer comentar alguma coisa? Somente agradecer, né, a iniciativa da Escola de Saúde Pública. Eu realmente acredito que a educação é a melhor ferramenta que a gente tem para prevenir qualquer deslize, né? Então, como destacou o Dr. Naufel, apesar de a gente ter uma ótima capacitação técnica em geral no corpo médico que nós temos aqui no país, a gente não tem uma capacitação de cuidado, muitas vezes, e a gente, com o tempo, se descuida de algumas coisas que a gente considera chatas, né? Como preencher um formulário mais completo, enfim, esse tipo de questão que pode nos poupar de grandes problemas no futuro. Então, eu acredito que esse tipo de alerta e esse tipo de conscientização pode ser muito útil para todos nós. Acho que vai ser bem interessante, uma iniciativa que a gente deve repetir bastante. Doutora, eu vou compartilhar, então, aqui a tela para a gente... Nós estamos aqui, né, representando o Departamento de Fiscalização do nosso Conselho, né, tornar para o nosso gestor, e eu coordeno ali o nosso Departamento de Fiscalização. Então, nós vamos falar um pouco sobre algumas resoluções que norteiam o preenchimento de alguns documentos mais relevantes, né, em especial o prontuário médico. Então, o nosso código, como a maioria sabe, mas aos que não sabem, isso vai ser mais útil, né, traz algumas vedações a nós, né, aos médicos. Então, nós não podemos expedir nenhum tipo de documento, emitir nenhum tipo de documento, sem ter praticado um ato que justifique, né,
aquele documento. Então, acho que o típico exemplo aqui é aquele atestado que né, um parente pede para fazer academia ou para utilizar uma piscina pública ou algo parecido, né? Apesar de parecer um ato inocente, ele vai ser uma infração ética direta e bem clara, né? Então, não dá margem à interpretação, é um ato que nós não podemos realizar, né? A não ser que a gente examine, de fato, aquele paciente e ateste, de fato, aquela capacidade, né? Nós também não podemos, por outro lado, doutor, diga. Não, nada impede de emitir esse atestado, né? O primo que quer ir na piscina, quer fazer academia, ou o primo está doente, vai faltar o trabalho, né? Ele tem lá um quadro clínico. Nada impede a gente fornecer esse atestado, contanto que haja realmente aquela condição clínica, né? E que eu examine esse paciente e documente esse atendimento, né? Eu vou documentar de alguma forma, eu vou escrever lá, deixar em casa, funcionando como um prontuário. E se houver necessidade de que a empresa solicite, o clube solicite por causa da piscina, eu tenho esse atendimento documentado. Não pode ser falso de maneira alguma, né? Ah, meu vizinho hoje não quer ir trabalhar, vou dar um atestado para ele, porque ele é muito legal, mas ele não tem nada. Mas ele é gente fina, eu acho que ele merece esse dia de descanso. É errado, né? Isso assim é um tipo de corrupção que a gente não pode admitir no Brasil, né? A gente critica muito a classe política pela corrupção que existe, mas esses pequenos atos muitas pessoas acabam praticando. Então, isso por si só é errado. Se você não conseguir comprovar de que existia aquela situação clínica naquele dia e que impedia ele de ir para o seu trabalho, é uma infração ética, é uma infração civil, né? Então, não pode ser feito. Desculpe, só para a gente ir colocando. Não, acho que é isso mesmo, doutor. Vamos complementando, mas facilita. Mas é exatamente essa questão. Ainda que a gente não atenda esse paciente, né, esse conhecido num consultório, que a gente registre isso num prontuário, ainda que a gente guarde isso em casa, mas que isso esteja registrado para, numa eventual necessidade, você ter como comprovar, né, que realizou de fato aquele atendimento. Por outro lado, nós também não podemos deixar de atestar atos executados, né? Então, quando um paciente pede uma declaração de comparecimento, por exemplo, né, ou, enfim, ou qualquer outro documento que ateste o que foi realizado, uma cirurgia, um procedimento, uma estada num estabelecimento de saúde, como deve ser a realidade de vocês, né? Ficou algum tempo lá no posto de saúde ou na UPA, nós também temos que emitir esse documento, a gente não pode se negar a emitir o documento. O conteúdo desse documento, né? Por exemplo, de um atestado, se ele está apto ou inapto, se ele tem ou não tem determinada patologia, enfim, isso, claro, que vai depender da situação específica e vai caber ao médico determinar esse conteúdo, né? Isso muitas vezes acontece, né? O paciente chega lá na consulta, ele tem uma queixa muito vaga e o médico entende que aquilo não justifica um afastamento. Mas o paciente chega e fala assim, doutor, eu quero 2 dias de atestado, eu sei que é meu direito ter esses 2 dias de atestado. Não é, o direito dele está relacionado àquela condição clínica e o médico tem autonomia e a capacidade técnica para decidir isso. Se ele entende, se o médico entende que ele não precisa do afastamento naquele dia, e ele tem condições de retorno ao trabalho, ele faz uma declaração de consulta. O paciente fulano de tal esteve em consulta comigo às 10h50 da manhã, permanecendo até às 11 horas no posto de saúde, podendo retornar ao trabalho. Essa é a declaração que tem que ser feita. O atestado faz parte do ato médico, a gente não pode cobrar isso, é um direito do paciente, contanto que ele tenha uma condição clínica, né, qualquer, que impeça a continuidade do trabalho. E aí, independente da condição clínica, né? Então, é um direito, eu acho que o ministro tinha até colocado isso como um questionamento, a gente já tinha lido algumas coisas aqui, mas é um direito do paciente, mas o médico tem a autonomia de decidir se essa condição clínica merece um afastamento das suas atividades laborais ou não. Então, o médico tem essa autonomia de decidir. O direito do paciente é quando ele está realmente doente e necessita daquele afastamento.
Porque ele só está mostrando a página inicial. Não está mostrando o slide. Só para te avisar, eu não sei se você tem a mesma imagem que eu. Não, na minha estava aparecendo tudo. Mudou alguma coisa nesse momento? Mudou. Agora está no capítulo... Está na correta. Vamos ver se agora resolve. Tá certo? Tá, agora está aparecendo o artigo 81. Perfeito, acho que era esse mesmo da vez. Então, continuando, o médico também não pode atestar como forma de obter qualquer tipo de vantagem, né? E aqui a gente não está falando do óbvio, somente do óbvio, né? Ou seja, a venda de um atestado, né? Um atestado falso, principalmente, isso vai ter implicações não só éticas, como cíveis e penais, né? Mas trabalhistas, inclusive, são 4 âmbitos de implicação diferentes, né? Isso pode gerar desde uma demissão por justa causa até uma pena de detenção, né? Mas o médico não pode atestar como forma de obter qualquer tipo de vantagem. Então, aqui, no meu entender, é uma questão mais subjetiva, mas até aquela vantagem de agradar o paciente, né? Aquele caso que você acha que realmente nem precisava ficar afastado do trabalho, mas é mais fácil você fornecer o atestado do que não fornecer, né? Enfim, tudo isso de uma maneira rotineira, reiterada, né? Pode até se configurar de alguma maneira um ilícito ético nesse sentido. Não sei qual é a visão do Dr. Naufel disso, eu sei que é uma questão subjetiva, né? Isso é bastante discutível. É a mesma coisa, assim, né? Política, né? Nossa, eu quero ser candidato a vereador nas próximas eleições. Isso acontece às vezes, então eu vou sair dando atestado para todo mundo aqui que eu atendo, porque o cara vai achar que eu sou bonzinho e vou votar, e vai votar em mim. Né? É uma vantagem. Eu achei essa paciente bonita, quero chamar ela para sair e vou dar um atestado para ela. É uma forma de obter vantagem. Isso é antiético. Você não conseguir comprovar que existia uma condição clínica que merecia o afastamento, é essa forma de obter vantagem. Né? Exatamente. O seu exemplo ainda foi pior aí, doutor. Teve mais ilícito. Mas, enfim. Qual dos dois? Ou da chamar a paciente para sair. Pior ainda, né? Pior ainda. O artigo 82 eu achei interessante acrescentar, porque é um caso que, às vezes, de boa fé mesmo, os médicos acabam utilizando um formulário especial de serviços públicos em outras situações, né? Você guarda aquele bloquinho de atestado na bolsa e acaba utilizando num outro momento, fora daquele ambiente público de trabalho. Então, formulários de instituições, especialmente as públicas, não podem ser usados em nenhuma outra circunstância, né? Isso é bastante, muito comum e pode gerar também uma implicação ética, né? Não só o atestado, né? Sim, exemplo, eu vou prescrever um remédio para minha mãe lá, minha mãe está com uma infecção urinária e eu vou prescrever um antibiótico para ela, vou usar o receituário aqui da UBS aqui que eu trabalho. É proibido isso, é antiético, né? Eu pego uma folha sulfite em branco e faço uma receita, eu não preciso ter um logo de algum hospital, né? Eu posso pegar uma folha de papel qualquer e fazer um receituário, seguindo as normas, né? Se for um antibiótico, vai ter que ser carbonado, vai ser em 2 vias, né? Mas eu posso fazer isso em qualquer folha, qualquer maneira de documentar isso. Lembrando que você tem no seu portal, né, um instrumento para prescrição de medicação, de atestado, de solicitação de exames, que é muito prático. Qualquer médico tem o direito de acessar esse portal e emitir esse documento de uma maneira bem fidedigna, né? Então, nunca prescrever fora da instituição, hospital, Secretaria Municipal de Saúde, né? Usar aquele formulário para solicitar exame, atestado, fornecer atestado ou receita. Doutora, só para organizar uma situação aqui, talvez se a senhora conseguir projetar a apresentação, o slide vai correndo quando a senhora troca, porque aqui para a gente ele não está como modo de apresentação, então quando a senhora troca, ele fica no mesmo. Assim talvez fique melhor. Se a senhora apertar o F5, aí ele vai sair da tela e vai projetar o modo apresentação. Daí quando a senhora troca para a gente também, senão aqui fica fixado. Eu fui e voltei, funcionou? Não.
É que ele não está projetado para gente. Ou o que dá para fazer, ou cada vez que a senhora for trocar o slide, a senhora clica nele e daí muda para gente. Certo. Está aparecendo o artigo 87 para vocês? Isso, agora tá. Agora tá, né? Acho que eu vou deixar dessa maneira aqui, só para não nos atrasar mais. O que vocês acham? Pode ser. Daí, cada vez que a senhora for trocar o slide, a senhora clica nele que muda para nós. Ok. Então, vamos testar. Então, como estava dizendo o Dr. Naufel, né, a gente pode utilizar formulários não padrão, né? Então, o que o médico precisa colocar no seu formulário, no seu receituário, por exemplo, é seu endereço, seu modo de contato, o CRM, o nome completo, né? De preferência a formação, se for colocar a especialidade, tem que colocar o RQE também, né? O nome do paciente, etc. Esses são os itens obrigatórios, né? Para uma receita simples. Lembrando que o RQE, pessoal, é o registro de qualificação de especialidade. Todo indivíduo que tem uma especialidade e quer anunciar aquela especialidade, ela deve ser registrada junto ao conselho. Então, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, eu tenho esses registros lá no conselho, né? Então, não, obrigatoriamente tem que ter esse registro de qualificação de especialidade. Acho que é até importante, né, a gente já até puxar um pouquinho a questão da publicidade, nesse sentido de que, mesmo você não se anunciando especialista em determinada área, muitas vezes o modo como você fala com o público, né, no sistema público, né, no SUS isso até não é tão relevante, mas no seu consultório particular, eventualmente no Instagram, coisa parecida, as suas postagens, elas têm que ter uma relação com a sua especialidade. Então, o médico, ele pode atuar em qualquer área, mas se ele estiver direcionando a sua publicidade para uma determinada área, por exemplo, eu só me refiro à saúde dos cabelos e da pele, e a beleza, e os tratamentos estéticos, etc., eu dou a entender aos pacientes que eu sou um dermatologista, né? Então, e nesse caso, é necessário que se tenha o RQE, que seja de fato especialista registrado naquela área no conselho, para poder fazer esse tipo de divulgação. Além do fato, claro, de se anunciar especialista mesmo, né? Então, vamos trocar aqui, vamos ver se deu certo. Aparecendo 87 para todo mundo? Deu. O prontuário, ele é muito específico, principalmente o prontuário médico isolado, né? Aquele que a gente tem no consultório, numa UBS, que não envolve tantos exames, né? Procedimentos cirúrgicos, como o prontuário de hospital. Então, esse prontuário pode ser desde uma consulta relativamente simples, do paciente que vem aferir a pressão arterial, de um acompanhamento crônico, é um paciente assintomático, até aquele paciente politraumatizado que chega no hospital de grande porte, com múltiplas patologias, né, múltiplas doenças. Esse prontuário, então, essa complexidade desse prontuário vai ser proporcional à complexidade da condição clínica do paciente, né? Então, é muito importante, quando a gente vai elaborar esse prontuário, que todos os dados clínicos sejam colocados da maneira que se entenda aquela situação, né? Independente de quem for ler depois, se é o próximo colega que vai pegar o plantão, se é o auditor que vai fazer a auditoria daquele prontuário, se houve alguma situação ética lá no conselho, a gente vai julgar essa situação, ou juridicamente, né, o juiz vai pedir esse prontuário para fundamentar, para instruir um processo criminal, civil, né? Então, esses dados que devem constar no prontuário são muito diferentes, são muito específicos daquela condição clínica. Às vezes, em 2 linhas, você consegue colocar o que o paciente está passando naquele momento. Às vezes, eu vou ter que fazer 50 páginas, o prontuário vai ser enorme, depende da complexidade do atendimento desse paciente. Muito importante que o prontuário seja legível, individualizado. Hoje, com os prontuários eletrônicos, isso ficou mais fácil, né? A gente pega cada prontuário lá no conselho, escrito à mão, eu tenho certeza que nenhum médico que escreveu consegue entender aquela letra. E muitas vezes a gente chama para a oitiva, que é uma situação em que a gente faz questionamentos para o médico como denunciado, e ele pega o prontuário e fala assim, puxa, eu realmente não sei o que eu escrevi aqui.
Se nem ele sabe como é que nós vamos saber. Tá? Tem que ser legível. Esse prontuário tem que ser individualizado, tem que ser organizado, tem que colocar lá por data, por ordem cronológica. De preferência, escrevendo a hora que eu fiz aquela evolução. Todo atendimento aí para pacientes hospitalizados, né? Todo atendimento que eu faça, toda prescrição que eu realize, eu tenho que documentar. 4 horas da manhã, o paciente está fazendo febre no andar. É 37,5. Eu vou lá para escrever uma dipirona. Eu tenho que evoluir. O paciente realizando com febre no andar, sem outros sinais. Exame físico normal. 3, data tal, 3 horas da manhã, eu escrevo dipirona. Aguardo a evolução do quadro. Ponto. Prescrevi, dependendo do horário. Tá? Ele deve conter esses dados clínicos necessários para essa boa condução do caso. Nós não vamos ficar 24 horas por dia ao lado do paciente. Algum outro colega, a enfermagem, a fisioterapia, o pessoal da farmácia, eles vão interagir com esse paciente. E eles vão se basear muitas vezes no que a gente acabou colocando, né, para essa evolução do quadro. Cada avaliação deve ter data, hora, assinatura, o número do registro, né, isso o carimbo facilita bastante, né. Lembrando aqui que essa guarda do prontuário é do médico, é da instituição, apesar do prontuário pertencer ao paciente, né? É direito do paciente solicitar esse prontuário, acho que a Tereza até fala isso um pouco à frente, mas a guarda do prontuário é nossa e nós temos que guardar esse prontuário durante 20 anos. 20 ou 25, Tereza? 20, doutor. 20 anos, né? Então, pô, muitas vezes o médico morreu, né? O cara faleceu. Cabe à família ali, o seu representante legal, guardar esses prontuários durante esse tempo. Eu me aposentei, eu vou fechar o consultório, eu vou jogar tudo fora, eu não quero mais atender. Eu tenho que guardar, é uma obrigação que consta ética e jurídica de guarda desses prontuários. Beleza, quer colocar alguma coisa? Acho até interessante contar um caso, como dizem. Um dia desse a gente recebeu uma ligação de um familiar de um médico, né, já idoso, que havia falecido, e o familiar não sabia o que fazer com aqueles prontuários, né, e por sorte já fazia mais de 20 anos que o médico tinha interrompido a carreira, né, então o descarte foi autorizado. Mas se não fosse esse o caso, se, digamos, né, um de nós, que ainda, né, estamos aqui na ativa, né, viesse a falecer, os familiares teriam também que guardar, né, esses prontuários. Essa responsabilidade acaba digamos, se transmitindo, porque a responsabilidade civil, ela é indenizatória e ela se transmite por herança, né? Então, uma responsabilidade ética no conselho, naturalmente, se extingue com a morte, mas, né, ela é pessoal, a responsabilidade penal também, ela é pessoal, ela é só do indivíduo, mas uma eventual necessidade de indenização acabaria se transmitindo para os herdeiros, né? Então, a orientação, no caso de um lapso menor de 20 anos, é que os herdeiros guardem aquele prontuário, né, ou melhor, que encaminhem aquele prontuário para os respectivos donos, que são os pacientes, para que aquilo não se perca, aquela informação, porque ela é, como disse o Dr. Nauf, é o nosso principal respaldo, é a nossa principal defesa em todos os âmbitos de responsabilidade, né, como no âmbito civil e no âmbito penal, o prontuário tem uma importância absurda, né? Os juristas, eles não vão ter como entender aquela situação, a não ser pela intervenção de um médico perito, na grande maioria das vezes, e o perito vai se basear no que a gente escreveu no prontuário, né? Os nossos representantes no Conselho de Medicina também vão se basear no que nós escrevemos no prontuário para entender aquela situação que foi vivida, normalmente num passado já bastante distante, né? Então, ele é muito relevante mesmo. A Geórgia faz um questionamento aqui, né? Uhum. É importante, interessante colocar no final do prontuário, abre aspas, paciente ciente e concordante com a conduta, fecha aspas, né? Em casos ambulatoriais. Geórgia, é sempre importante, a partir do momento que você discutiu essa situação com o paciente, discutiu as condutas, as hipóteses diagnósticas, né? E ele tem toda a autonomia de decidir sobre as suas condutas. Então, eu acho interessante, sim, eu acho importante.
paciente ciente das hipóteses diagnósticas, das opções terapêuticas, concorda com a conduta. Eu creio que seja uma anotação bastante relevante, né? Ela nos puxa para um termo de consentimento informado, né? Então, a gente informar no prontuário que explicou ao paciente a situação, que o paciente compreendeu aquela situação e está de acordo com as medidas que vão ser tomadas, é essencial. Porque ainda que o paciente não assine isso embaixo, né, se a gente registra no prontuário, isso já tem uma validade, né? A gente tem uma certa boa-fé e resguardada ali, né, presumida. Então, o que se entende? Se entende que você deu as alternativas, que explicou ao paciente, ou seja, permitiu ao paciente exercer a sua autonomia, né? Isso hoje é essencial, principalmente no âmbito civil, né? Ou seja, nós nos resguardarmos de uma eventual ação por indenização de algum dano que venha a ocorrer, né? É essencial que o paciente tenha sido informado e que isso esteja registrado, ainda que não haja um termo de consentimento próprio, à parte, né? É o ideal, mas mesmo que isso não exista, no prontuário a gente escrever que explicou, que o paciente compreendeu, né? E que está de acordo com as medidas tomadas é muito importante. O Jorge, só para complementar esse teu questionamento, no paciente internado é a mesma situação, né? Não só ambulatorial. O internado, às vezes, aquele paciente não tem capacidade de discernimento, porque ele está entubado, ele está rebaixado, né? Qualquer situação clínica impeça ele de decidir por si próprio. E aí fica a figura do representante legal, um familiar, um amigo, né? Alguém que ele nomeie, um familiar mais próximo, que esteja ali constantemente, tem que documentar isso. Olha, discuta o caso com a filha fulana de tal. Também não adianta colocar isso, né? Discuta o caso com os filhos. O cara tem 10 filhos. Tem que nomear ali, tem que deixar registrado dessa maneira, né? Ciente do caso, das hipóteses diagnósticas. Concorda com a conduta adotada para o seu pai, para a sua mãe. Então, colocar dessa maneira é importante também. Eu acho bem importante esse termo de consentimento informal, né? Hoje, nessa questão da autonomia do paciente, cada vez mais fundamentada na nossa prática, todo procedimento, toda situação relacionada ao paciente tem que ter esse consentimento explícito, né? Então, eu brinco com os alunos lá, vamos examinar a barriga do paciente, eu sou cirurgião. Seu fulano, vamos examinar o seu abdômen, sua barriga, tudo bem? Podemos? É um consentimento. Para procedimentos simples ou mais complexos, de qualquer forma, né? Vamos fazer uma cirurgia. Ele vai ter que assinar um termo de consentimento. Essa cirurgia é um procedimento mais invasivo, tem mais riscos, né? Pegar um acesso venoso. A enfermagem, na hora que vai pegar esse acesso venoso, tem que ter o consentimento verbal do paciente. Vou fazer um toque retal. Que é um procedimento necessário, porém desagradável para a maior parte dos pacientes. Seu fulano, vou fazer um toque retal aqui no senhor, tá? Eu acho importante para a sua avaliação clínica. Tudo bem? Podemos fazer? Tem que deixar bem claro isso para o paciente. E documentar isso, como o Jorge colocou no prontuário, não deixa de ser uma forma legal de eu expressar esse consentimento do paciente. A Georgia coloca uma outra questão. Qual a orientação do CRM sobre as renovações de receitas não presenciais? Prática que se tornou comum durante a pandemia e agora também, quando estamos com uma falta crônica de médicos para as UBSs. Georgia, o Código de Ética prega, né, que é proibido ao médico prescrever sem avaliar o paciente, tá? Contanto que haja uma situação de emergência, de risco de vida, e cessada essa condição, o paciente vai ter acesso a algum médico, né? Essas aquelas questões do telefone. A gente está fazendo regulação lá no SAMU, e fala, olha, minha mãe está aqui em casa, desmaiou aqui, ela tem diabetes, fez uma hipoglicemia, né? Você vai orientar alguma coisa ali no telefone enquanto o SAMU está indo. Então, o meu entendimento, né, quero a opinião da doutora Maria Tereza depois, que essa renovação de receita não presencial, a não ser que esteja dentro de uma situação de telemedicina, né, especificada aí na telemedicina, é uma prática eticamente ilegal. Acho que não deve ser realizada. Tereza.
A telemedicina trouxe, eu acho que mais desafios para a gente, né? Porque antes essa renovação era feita ali, né? Pensando na realidade de vocês, né? No posto de saúde, aquela enfermeira que bate na porta, né? Enfim, o colega ali da sua equipe de PSF que fala, doutor, aquele fulano lá precisa renovar a receita. Você precisa ver o fulano, né? Você precisa examinar o fulano e ver se não houve nenhuma mudança no quadro dele, né? É essencial isso, não só para um respaldo ético, assim, mas também por uma questão que as coisas podem se modificar, né? Às vezes a gente acha que vai estar tudo bem, vai estar tudo normal, mas tudo pode se modificar, e se houver algum agravamento naquela situação, a família, né, pode buscar a sua responsabilização, então a gente tem que se precaver, né? Sempre dar uma olhada nesse paciente novamente, ter certeza de que está tudo igual, que a sua prescrição pode ser mantida, né? O SUS hoje tem as prescrições bem alongadas, então a validade eu já não me recordo mais, mas foram bem dilatadas, né, da renovação automática, ou melhor, a validade dessas prescrições rotineiras de medicamentos antihipertensivos e hipoglicemiantes, etc. Então, isso facilita bastante a vida, né, do médico no posto, mas sempre que for necessário emitir um novo documento, é necessário ver esse paciente, né, e como a gente não tem uma regulamentação da telemedicina agora, ainda firme, né, e bem delimitada, eu acho muito perigoso a gente realizar isso também por telemedicina, ainda que por telemedicina, né? Concordo, doutor, não. A Cristiane Luiza faz um questionamento. Em situações em que a guarda do prontuário é da instituição, que é sempre, né, se a perda do prontuário é perdida, não, se o prontuário é perdido, ela colocou, ela se corrigiu, como é que fica? Cristiane, certo. Isso deve ser feito um boletim de ocorrência, você tem que documentar juridicamente isso através de um boletim de ocorrência. Você tem que informar também ao conselho, através do e-mail, formalizando isso. Olha, venho através dessa informar que o prontuário do seu fulano de tal foi perdido, foi roubado, qualquer situação em que você não tenha a guarda desse prontuário. Isso não só dentro de uma instituição, né, de um hospital, mas pode ser dentro do meu consultório lá. Eu perdi o prontuário, choveu aqui, alagou tudo, pegou fogo, alguma coisa dessa situação, eu tenho que documentar isso de alguma forma. Isso é feito através de um boletim de ocorrência e de uma notificação formal ao CRM. É isso, né, Tereza? Exatamente, doutor. Né, o boletim ele tem que ser feito, ainda que seja um caso de extravio, né, não seja um crime, um furto, um roubo, né, ainda que tenha se perdido, como o doutor disse, né, no caso de alagamentos, incêndios, são muito comuns. Mas, de todo modo, a responsabilidade, no caso de uma instituição, pela guarda dos prontuários, vai ser do responsável técnico médico por aquela instituição, né? Então, né, você que era o médico assistente daquele paciente, né, o prescritor principal, o assistente principal, não vai ser responsabilizado diretamente, vai ser responsabilizado o responsável técnico, no caso de algum tipo de negligência no cuidado com esses prontuários ou coisa parecida, né? Existe toda uma normativa de como isso deve ser feito, como eles devem ser guardados e etc e tal, e os descartes, e como isso deve ser informado, né, e isso tudo tem que ser, esses cuidados têm que ser tomados, principalmente porque o prontuário é a nossa melhor defesa, é a nossa maior defesa, então é do interesse do médico e da instituição, principalmente, porque as instituições, elas são demandadas usualmente junto com o médico, né, que esse prontuário fique bem guardado, que fique legível, que fique, né, de fácil acesso posteriormente. A Aline Fonseca coloca assim: quem se responsabiliza pelos prontuários guardados no consultório de um médico que faleceu? O mesmo possuía o consultório no terreno da própria casa, mas deixou em nome da irmã, mesmo existindo herdeiras. A atual dona da casa começou a se desfazer dos prontuários. As filhas herdeiras do médico podem se responsabilizar pelos prontuários que estão sendo perdidos? Qual seria o procedimento adequado? A Tereza até já citou isso aqui, né? Então, aqui o representante legal do falecido está duvidoso. Ele tem herdeiras, mas ele deixou aquela situação no nome da irmã, que também poderia ser colocada como uma herdeira legal. É responsabilidade delas, da irmã, das filhas, a guarda desses prontuários por um período de pelo menos 20 anos. Né? Então, ela não pode se desfazer e pode responder
possivelmente por essa questão de ter se desfeito dos prontuários. Aqui ficou duvidoso quem é o representante legal do paciente, né? No âmbito ético, né, como a gente disse, a responsabilidade se extingue com a morte, no âmbito penal também. Mas veja, se determinado paciente, por algum motivo, se sentiu lesado, entrou com uma ação civil e vai, né, digamos que ganha essa ação civil, quem vai responder por essa indenização é o espólio dessa pessoa que faleceu, né? Então, os herdeiros é que vão responder, ou seja, vai ser descontada essa indenização da herança que aquelas pessoas tinham, no limite da herança, né? Você nunca vai responder por uma dívida maior do que a herança que você tinha para receber. Então, é essa a responsabilização que teria se fosse o caso, né? Então, no caso de haver alguma demanda, né? É uma situação rara, mas eu creio que vale a pena ter um cuidado com esses documentos, porque eles podem, né, nos defender os herdeiros, inclusive, no futuro. Aproveitando esse gancho, a Cristiane faz um questionamento, né? Em caso de ação civil, se for extraviado na instituição, não acaba prejudicando a defesa do profissional acionado? Com certeza, né? Não só do ponto de vista civil, ético, criminal, né? Às vezes pode ter uma ação criminal contra o profissional, e aquela perda do prontuário, obviamente, vai prejudicar a sua defesa. Essa defesa, lembrando que muitas dessas situações existe uma inversão do ônus da prova, né? Então compete ao profissional que está sendo acusado demonstrar que ele não fez aquilo, né? Essa é a inversão do ônus da prova, e o prontuário é a melhor maneira, a maior prova do bom atendimento, de mostrar como foi realizado aquele atendimento. Então, realmente acaba prejudicando bastante. Assim. Usualmente, né, em 70% dos casos, o médico não é demandado sozinho, ele é demandado junto com a instituição em que ele atua. Até porque os advogados sabem, né, que o médico, às vezes, não tem uma condição financeira tão favorável quanto uma instituição hospitalar, por exemplo, né, um grande hospital. Então, os hospitais, em geral, têm um cuidado grande com os prontuários, porque, como o doutor disse, é a prova que vai ter que ser feita, né? O paciente, ele é considerado hipossuficiente. Então, se o paciente disser que nós fizemos isso ou aquilo, nós vamos ter que provar, e a gente só consegue provar isso, em geral, pelo que está escrito, pelo que nós escrevemos no prontuário, né? Que realmente foi feito, ou seja, provar que a gente esclareceu aquele paciente, que a gente disse os riscos que havia daquele determinado procedimento, daquele determinado tratamento, né? Se isso tudo tiver escrito no prontuário, você está resguardado, né? Eu esclareci esse paciente, eu orientei esse paciente, isso está escrito no meu prontuário. Agora, se você não tem isso escrito no prontuário, o paciente diz que não foi alertado sobre os riscos, ele não foi alertado sobre os riscos, né? É essa a verdade que vai prevalecer. Eu acho que, vamos ver. Acho que esse do 88 a gente até citou, né? Exatamente, né, que o prontuário, ele é do paciente, né, e, portanto, tanto ele como representante legal, no caso de impossibilidade, tem direito à cópia, né, e ao entendimento desse prontuário também, caso não seja tão compreensível, né. Deixa eu só ver se mudou aqui. Mudou, né? 89. Então, terá essas cópias também é bastante restrito, né? A cópia do prontuário, ela só pode ser liberada por ordem judicial, ou seja, digamos que uma outra autoridade pública qualquer tenha lhe solicitado a cópia de um prontuário de um paciente seu, você não pode liberar, né? Somente com uma ordem judicial, só um juiz de direito que pode lhe cobrar isso. E você só pode utilizar esse prontuário do paciente em defesa própria, em juízo, né? E ainda deve solicitar por escrito que seja observado o sigilo, né? Ou seja, vai ser imposto um sigilo sobre aquele processo ali também. Pessoal, a questão do sigilo médico é um dos pilares da relação médico-paciente. E esse sigilo está muito bem documentado no Código de Ética, na forma como a gente pratica a medicina. Então, qualquer quebra do sigilo que possa vir a prejudicar o paciente não deve ser feita, a não ser que essa quebra do sigilo proteja o paciente ou algum terceiro, né? Então, assim,
você diagnostica HIV no marido, no paciente, e ele tem uma esposa. É direito da esposa saber que ele tem HIV, porque ela pode adquirir essa infecção, uma infecção sexualmente transmissível. O cara está lá numa consulta psiquiátrica e chega e fala assim, nossa, doutor, hoje eu estou surtando, eu vou matar o meu vizinho, eu não aguento mais. Então, essas questões que envolvem riscos a terceiros, aí o sigilo pode ser quebrado. Então, é muito importante manter esse sigilo em todas as situações, né? Exatamente, eu acho que a gente só consegue a confiança dos pacientes se eles tiverem, né, certeza desse sigilo, né? Bem, aqui o deixar de fornecer a cópia, né, nós já falamos, é direito do paciente, ele tem todo esse direito, e algo que é relevante, assim, principalmente no sistema público, nos hospitais, enfim, as pessoas que não são profissionais obrigadas a um sigilo profissional, elas não podem manusear prontuários, né, então o acesso a esses prontuários tem que ser restrito aos profissionais, né, em especial os da saúde, que estão, né, sujeitos e obrigados ao sigilo profissional. Eu acho que isso é muito descuidado na prática, né? Imagino que o doutor observe isso também. Eu acho que existem vários casos públicos, né? Como quando a esposa do Lula teve lá um AVC hemorrágico, foi atendido no hospital em São Paulo, alguém da radiologia filmou lá, um funcionário da radiologia filmou o exame, isso viralizou, né? Essa pessoa foi condenada, o hospital foi condenado por quebra do sigilo, né? Mas era uma pessoa pública, todo mundo ia ficar sabendo. Depende, é o direito do paciente, não pode haver. E todo mundo que está envolvido nesse atendimento está obrigado ao sigilo profissional. O técnico de enfermagem, o técnico da radiologia, o segurança do hospital, todo mundo tem que respeitar, e aí não é o código de ética, é a Constituição, que ela prevê a obrigação do sigilo profissional, né? O aluno de medicina, o residente, todo mundo está envolvido nesse aspecto. Mas aquela pessoa é uma pessoa de fora, ela vai vir aqui ver o prontuário porque ela é curiosa. Eu não posso deixar, o diretor técnico não pode deixar. No consultório eu não posso deixar que isso aconteça. São pessoas não obrigadas ao sigilo profissional. E quem responde isso, muitas vezes, é o diretor técnico do hospital ou é o médico assistente desse paciente. Exatamente, né? Não é uma responsabilização só ética, né? É uma responsabilização civil também, porque a gente está preservando aí o direito à intimidade das pessoas, né? Que todos nós temos, né? Isso faz parte da dignidade humana, então é um valor essencial protegido pela nossa Constituição, né? E nós temos, então, esse direito à intimidade e o dever de preservar a intimidade alheia daqueles que nos compartilharam conosco, né? Os seus segredos, a sua intimidade. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre o que fundamenta o exercício a fiscalização da medicina em relação a essas questões, né? Então, o que nós, né, a nossa parte é fiscalizar a medicina, né, e verificar se há condições éticas em determinado estabelecimento para o exercício da medicina, e também verificar se o médico está cumprindo o seu papel de maneira adequada, nesse sentido, não no sentido técnico, né, não é uma auditoria, mas no sentido desses itens mínimos da propedêutica, da anamnese, ou seja, no caso do prontuário, se foi feito e preenchido o mínimo necessário, né. Então, a resolução 2056 é uma resolução muito importante, que eu recomendo, assim, a todos que eventualmente deem uma olhada. A 2056 e a 2153, elas trazem para a gente todos os itens objetivamente necessários para determinado estabelecimento e para determinada atividade. Então, quando você tem uma dúvida, por exemplo, eu vou montar meu consultório de dermatologia, o que eu preciso ter ali? A resposta, o roteiro, o objetivo, todos os itens estão nessas duas resoluções, né? Então, o que eu preciso fazer em determinada consulta, ou de quanto em quanto tempo eu preciso prescrever ou evoluir determinado tipo de paciente? Todas essas respostas estão nessas resoluções. Elas são meio grandinhas, portanto, mas é bastante interessante que a gente esteja atento, né, para não cair num deslize por desconhecimento, né.
Então, ela vai trazer todos os dados mínimos, a ordem de colocação desses dados num prontuário, a frequência e a forma das prescrições, né? Prescrição médica com tantas colunas, a de enfermagem com tantas colunas, enfim, tudo isso é normatizado, nada disso é aleatório, né? E tem que ser seguido, né? Para que a gente não tenha nenhum problema, isso tudo tem uma lógica, né? De evitar problemas éticos, de evitar erros nas prescrições, etc., né? Só aproveitar e responder o documento da Cristiane Freitas. Ela coloca assim: então, colocar anotações completas em prontuário com informações pessoais, problemas pessoais íntimos trazidos pelo paciente não é considerado quebra de sigilo, não. Não é, né? Eu acho que é até importante. Sim. Muitas vezes as situações de cunho pessoal, às vezes interferem no teu raciocínio clínico, né? Às vezes o paciente fala, não, eu vejo, claro, colocando essas situações que possam interferir na avaliação clínica, né? Mas não é uma quebra de sigilo. Até porque esse prontuário, de uma maneira geral, está regido pela lei do sigilo. Então, não é qualquer um que pode ter acesso a isso. E todos que tiverem acesso autorizado a esse prontuário estão responsabilizados sobre essa questão. Então, pode e deve colocar essas informações. Como deve, só para aproveitar o gancho aqui da pergunta. É importante que quando a gente vai registrar alguma coisa, a gente deixe claro que aquela ideia foi obtida, né? Então, fulano me referiu tal coisa, é diferente de eu vi tal coisa, né? Então, quando você fala, marido agressivo, você está observando que o marido é agressivo, né? Quando você põe paciente refere que o marido é agressivo, né, é outra coisa. É ela que está dizendo que o marido é agressivo, você não está assumindo a responsabilidade por aquela informação, né? Mas se você verifica isso, né, você pode, e não só pode, como deve, registrar isso em prontuário, né? Isso pode ter alguma relevância no futuro, mas de uma maneira adequada. Então, aqui é só um exemplo, né, desses checklists que nós temos em relação a prontuário, né, então a letra legível está ali como um item obrigatório, eu reconheço também, tenho dificuldade nesse aspecto, a do Dr. Noffer é bem bonita em comparação à minha, muito melhor. Não é tão assim. Mas, enfim, as informações têm que ser compreensíveis, e isso aqui tem uma relevância em relação às siglas, né? Eu sei que a gente escreve muito, né? E é difícil não usar siglas, mas as informações têm que ser compreensíveis a todos que forem ler esse prontuário no futuro, não só ao médico que está habituado àquelas siglas que você usa, né? É interessante, né, doutor Nalf, eu um dia desses pegar um prontuário e falei, nossa, as pessoas estão usando siglas que eu não usava, né? E eu já não sei o que elas querem dizer, né? Então, mesmo sendo profissional de saúde, a gente pode não compreender o que o colega quis dizer, porque as siglas não são padrão, né, são costumes, né, costumes que a gente tem em determinado serviço, em determinada época da formação, e eles vão mudando, né, e daqui a 10 anos pode ser que ninguém compreenda o que você quis dizer com bag lot ou coisa parecida. A identificação também é muito importante, principalmente em prontuários de hospitais, é comum que só haja ali um visto, né, ou o nome do residente, né, tem que estar identificado, tem que ter o número do registro profissional, isso é essencial, senão aquilo não tem nenhuma validade legal e muitas vezes nem ética, né. Aqui a gente continua aqui com um exemplo do que aparece, então, em relação a outros itens obrigatórios, né, de identificação, queixa, enfim, tudo aquilo que a gente aprendeu em propedêutica em relação à anamnese, né, parece muito extenso, mas quanto mais completo for o prontuário, mais fácil vai ser você se defender de seja lá o que for que apareça no futuro, a gente nunca sabe o que vai vir, né. Bem, eu achei interessante trazer a questão de digitalização e prontuário eletrônico, eu não sei como ocorre aí no sistema de São José dos Pinhais, mas é muito comum que a gente tenha sistemas digitais, eletrônicos, puramente eletrônicos, sem papel e sem nível de segurança NGS2, né? O que é o nível de segurança NGS2? É o certificado digital, é aquele certificado em que você utiliza a assinatura eletrônica, né, a assinatura eletrônica de fato, né,
Você tem que ter uma certificadora digital, e é algo que está virando uma realidade para nós médicos agora, né? Isso não é comum na maior parte das instituições, então a maior parte dos prontuários eletrônicos que a gente tem hoje, eles entram com login e senha somente, né? Isso não garante o nível de segurança exigido, não só pelo conselho, vejam, pelas normativas legais mesmo, né? Existe todo um arcabouço legal que o conselho seguiu para emitir essa resolução 1821. Então, quando você tem um prontuário que é puramente eletrônico, que não tem esse nível de segurança de certificação, ele pode não ter nenhuma validade no sistema jurídico, né, posteriormente, porque isso pode ser questionado, digamos, pelo advogado do paciente, que se ele tiver ciência disso, e se ele for um bom advogado, ele vai saber que aquele prontuário, ele pode ser alterado, que aquele prontuário, ele não tem o nível de segurança necessário, então ele não vai ter uma validade, ele vai ser só um indício no seu processo, ele não vai entrar como uma prova, né, e isso é muito grave. Então, assim, apesar de nós todos queremos eliminar o papel, né, salvar as árvores do mundo, etc., nós temos que garantir esse nível de segurança necessário para a gente poder eliminar o papel de todos. Senão, você pode até ter um prontuário eletrônico, mas você tem que imprimir, assinar e carimbar uma cópia daquilo e guardar no âmbito físico ainda, né? Eu até usei um exemplo com o Vinícius aqui agora há pouco, que é assim, eu quero fazer agora o prontuário eletrônico, eu vou abrir no Word aqui, e vou documentar os meus atendimentos no Word, né? E vou salvar e vou guardar, não vou imprimir. Não pode, né, pessoal? Esse Word é editável, eu posso apagar, eu posso mudar em qualquer momento, né? A não ser que eu, como a Pedro falou, eu imprima isso, salvo, imprime isso, e fique documentado fisicamente, né? Eu não posso fazer dessa maneira. Tem que ter um nível de segurança, isso é estabelecido por esse manual de certificação. Não é uma norma nossa, isso é do Ministério da Saúde, então é muito importante seguirem essas determinações. Para a nossa própria segurança, né? Porque senão, às vezes, tem todo o trabalho de escrever um prontuário super completo, mas num meio que não tem validade jurídica depois, né? Eu imagino que no conselho, né, nos processos, isso também seja verificado. No civil, com certeza é. Então, aqui tem uma outra resolução, a 1638, que ela trata, assim, de itens obrigatórios e dos prontuários, né, toda aquela parte de identificação do paciente, que já vem meio pronta para a gente, mas se não vier, é interessante e essencial que seja completado pelo médico, né, ter também anamnese, exame físico, todos os exames, os resultados dos exames, as hipóteses de diagnóstico, o que foi o diagnóstico posterior, o tratamento, sempre lembrando também nesse momento de colocar a explicação ao paciente, a certeza de que o paciente compreendeu as explicações, concordou com aquele tratamento, com aqueles exames e com tudo mais, né? Como o Dr. Naufel já relatou, a evolução diária desse paciente com data, com hora, é essencial, né? Tudo isso, cronologicamente, isso garante que aquele prontuário é fidedigno, né? A legibilidade, né, desse prontuário é essencial, né? Se ele não tiver legível, gente, não tem sentido, né? O perito posteriormente não vai compreender, o juiz não vai compreender, o colega conselheiro, na hora de um processo ético, não vai compreender. Às vezes a gente mesmo não compreende o que escreveu um tempo depois e não tendo validade, né? Então a gente tem que cuidar um pouco com isso mesmo. E como que diz, em casos emergenciais, né, a gente pode só escrever posteriormente um resumo do que aconteceu, né, é o que acontece muito com vocês, eu imagino, nas UPAs, enfim, atendimentos mais urgentes, né, só posteriormente fazer um resuminho. Achei interessante também a gente trazer a obrigatoriedade da comissão de revisão de prontuários em toda instituição de saúde que presta assistência médica, né? Essa comissão, ela vai verificar se nós estamos preenchendo de maneira adequada os prontuários, se nós estamos preenchendo na completude, na legibilidade, do modo, na ordem adequada, né? Ela deve ser coordenada por um médico. A responsabilidade pelos prontuários continua sendo do responsável técnico daquela instituição, mas essa comissão ajuda muito para que as coisas corram de uma maneira adequada, que a guarda desses prontuários seja feita de maneira adequada, né, apesar da responsabilidade ainda ser do responsável técnico. Isso ajuda, se a instituição tiver essa comissão, que é obrigatória, isso
que as coisas aconteçam do modo correto, né? Inclusive em relação àquela questão dos prontuários eletrônicos e digitais, né? Que isso tudo corra do modo como as normativas exigem. Doutor, aqui chegamos à parte do atestado de óbito, então aqui são algumas instruções que as nossas resoluções trazem e o próprio Ministério da Saúde dá em relação aos atestados de óbito, né? A questão de que nós não podemos, de modo algum, né, verificar, atestar um óbito que a gente não verificou pessoalmente, né, então, pelo telefone, por telemedicina, ou seja lá como for, não é o caso, né, de se fazer, né, a verificação de um óbito. Pode falar, doutor, não, por favor. Talvez, eu não sei se o SAMU aqui tem, mas eu sei que em Curitiba existem muitas situações dessa, quando o SAMU vai numa casa, vai no domicílio, atesta o óbito, emite a RAS, o médico atestou aquele óbito no local e levam a RAS até o médico da UBS, do hospital, para que ele declare o óbito, visto que no SAMU, na ambulância, não tem a declaração de óbito, aquele formulário específico, né? Aí o cara fala assim, não, mas eu não atestei óbito, eu não vi lá que aquele cara tinha morrido. Mas se o médico foi lá, o médico do SAMU, foi lá no local, atestou aquele óbito, assinou e declarou na RAS o óbito, você pode fazer a declaração de óbito. Coloque lá na declaração, tem um campo lá embaixo, óbito atestado no local pelo doutor fulano de tal. E aí você faz a declaração de óbito colocando lá as hipóteses da causa-morte. O paciente acompanhava aqui comigo porque era hipertenso, era diabético e acho que infartou. A família falou que ele tinha dor torácica. Tudo bem. E a M? Causas que ajudaram nesse quadro, hipertensão e diabetes médica. Óbito atestado no local pelo doutor fulano de tal. Existe, eu vejo assim, como professor, como coordenador de residência e como conselheiro, que existe um medo muito grande do colega de declarar o óbito, de fazer a declaração de óbito e assinar isso, né? Eu não vejo dessa maneira. Acho que isso tem um papel muito mais epidemiológico do que criminal, jurídico. Mas eu não examinei esse paciente, ele pode ter sido envenenado. Isso não é problema nosso. Claro, quando existem indícios de morte violenta ou não natural, a obrigatoriedade dessa declaração de óbito é do IML. Olha, eu chego lá, o paciente chega na UBS lá para mim, para atender. O cara está todo arrebentado, todo estropiado. A família fala assim, o acompanhante fala assim, não, doutor, ele está com dor no peito e infartou. Aí tem indícios lógicos de que foi uma morte não natural, uma morte violenta. Aí sim, nesse caso, eu não vou assinar a declaração de óbito. Mas chega lá, vou atestar o óbito no local, né? Sou médico da UBS. O cara está lá, ele parou, não tem nenhuma marca externa que possa mostrar que foi uma morte não natural. Mas ele pode ter sido envenenado pela esposa. Tem uma bola de cristal, eu não tenho como fazer um toxicológico dele. A não ser que haja um indício. Basta que ele indique, né, doutor? Não, se não me engano, é o campo 59 ou coisa parecida, que indique que não havia sinal de violência ou outra causa externa, que o médico vai estar respaldado, né, nesse caso do envenenamento posteriormente, né? Então, digamos, depois se exume o corpo e se verifique que ele realmente foi envenenado. Não é o caso de responsabilizar o médico se ele destacou no atestado de óbito, né, que não havia sinais de causas externas, nem de causa violenta, etc. Isso. Então, não existe esse risco, né, essa dificuldade. Eu acho que é mais uma infração ética, é uma infração ética maior. Não atestar aquele óbito e não dar esse conforto para a família naquele momento de sofrimento, do que você, no futuro, esse corpo ser exumado e se descobrir que foi uma morte violenta porque o cara foi envenenado. É muito difícil isso acontecer, né? Então, não tem esse risco. Eu entendo a declaração do óbito mais como importante do ponto de vista epidemiológico do que criminal, né? E é vedado ao médico, aproveitando o link aqui, deixar de atestar óbito de paciente que vinha prestando assistência. Inclusive, às vezes, o paciente é da UBS,
ele consultava com o Dr. Vinícius. E eu estou substituindo o Dr. Vinícius. Ele é minha responsabilidade. Né? Mas ela fazia no vermelho. Eu acompanhava o Dr. Vinícius há 10 anos, mas ele aposentou. Eu estou no lugar, mas eu não reconheço esse paciente. Sim, é uma obrigação da instituição. Você está ali como médico assistente. Mas ele acompanha aqui no hospital evangélico e eu só faço o plantão noturno, aqui da segunda-feira. Eu só venho no hospital uma vez. É obrigação tua fornecer esse atestado, essa declaração de óbito, né? Uhum. Nesse aspecto, a resolução 1779, ela traz pormenores, né, e para deixar os colegas mais tranquilos em relação a todos esses detalhes, né? Então, no caso de morte sem assistência, morte com assistência, a quem cabe cada responsabilidade, né? É exatamente o que o Dr. Nalco falou. Ou seja, sem assistência médica vai ser o médico do serviço público mais próximo do local do evento, né? Usualmente, o SAMU vai ter essa verificação antes, mas se não for o caso, você vai até o local e atesta esse óbito. Se teve assistência médica, vai ser o médico assistente ou substituto, na falta desse. E nas mortes não naturais, né, vai ter sempre que ter a verificação pelo serviço médico legal, né, o médico legista que vai ter que atestar esse óbito. Facilita muito. Pode continuar, Pedro. Não, ia só falar que facilita muito, né, ter o serviço de verificação de óbitos no sistema, né, no sistema municipal, né. Eu ia falar que existe essa legislação, essa obrigatoriedade do SBO, do Serviço de Verificação de Óbitos, mas pouquíssimos municípios do Paraná têm esse SVO atuante, estruturado, né? Assim, com várias questões. Então, nessas situações em que o município não tem esse SVO, fica responsabilizado por essa declaração de óbito o médico que estiver prestando atendimento naquele serviço público, né? Aqui em São José dos Pinhais. Aqui ainda, pela proximidade de Curitiba, né? Mas vamos colocar o município do interior que tem uma UPA 24 horas. Não tem SVO. Não tem outra situação. O médico que está de plantão naquela UPA é obrigado a fornecer aquela declaração de óbito. É o médico do Serviço Público de Saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento. É bem claro isso. Contanto que não existem sinais de morte não natural, que aí a obrigação é do ML mais próximo, do ML daquela região. E mesmo se não houver, né, se você não atua no serviço público, mas está num local onde só existe você de médico, é você mesmo que vai atestar esse óbito, né, exceto se houver caso de violência, né, sinais de violência, como destacou o Dr. Nalco. Então, o Ministério da Saúde, ele também nos traz algumas orientações, esse é uma cartilha daquelas da Biblioteca Virtual em Saúde, bem interessante, né, então, o médico deve preencher os dados de identificação do paciente, né, se não houver documentos desse paciente, tem que se chamar uma autoridade policial para fazer o reconhecimento desse cadáver, né, tem que registrar com letra legível, abreviações são totalmente proibidas, rasuras também é importante registrar de maneira adequada as causas da morte, né, isso vai ser destacado um pouquinho posterior, nunca assinar um atestado em branco, também não se descarta uma declaração de óbito, né, você não rasga, você anula aquilo e remete para a secretaria, né, tem toda uma questão estatística relacionada, é um documento muito importante. E principalmente o que nós não podemos fazer, né, assinar uma declaração em branco, preencher sem ter verificado a morte, ou sem ter tido um colega responsável, como é o caso do SAMU, verificando essa morte, né, usar termos que não são adequados, como parada cardíaca, né, enfim, falência múltipla de órgãos, isso é muito comum e é inadequado, isso não traz consistência epidemiológica, né, isso não vai ter utilidade posterior, né, e principalmente não cobrar pela declaração de óbito, né, você pode até, sendo assistente você pode até cobrar pela verificação do óbito, mas não pela emissão de documento de declaração de óbito, né? Isso, claro, se você for um paciente particular e que não seja o seu paciente, né? Porque se ele já for seu paciente, você também não deve cobrar, nem mesmo pela verificação do óbito. Eu trouxe aqui, doutora, a questão do preenchimento da declaração, né? Pessoal, como a Tereza colocou, esses termos vagos, que são relacionados a todo tipo de paciente que falece, não devem ser colocados, não podem ser colocados. Parada cardiorrespiratória, parada cardíaca,
Sim. Todo paciente que morre tem uma parada cardíaca. Sim. Nunca vi alguém no caixão lá com o coração batendo. Falência múltipla de órgãos. É inerente da morte, né? Então, esses termos não devem ser colocados. O indivíduo pode colocar lá, assim, um paciente que infartou, né? Infarto agudo do miocárdio. Eu não preciso obrigatoriamente colocar essas quatro linhas, né? Uhum. A parte 2 ali é importante, até do ponto de vista epidemiológico, as doenças que puderam levar àquela situação, né? Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. O cara era tabagista, o cara era diabético. Eu vou colocar ali. O tabagismo levou diretamente a isso? Eu acho que não. Participou ali ativamente do processo, né? Mas não levou diretamente a isso. Um paciente que falece com câncer gástrico com metástases peritoneais. Eu coloco lá metástases peritoneais, câncer gástrico. Aí o cara era tabagista. Participou. Eu vou colocar lá na parte 2. Tem até uns exemplos aqui, né? Uhum. Esse da queda da escada, ele é relativo porque é uma morte não natural. Ele teve uma queda da escada, teve uma ação contundente que levou à fratura de fêmur e à broncopneumonia. Esse atestado teria que ser emitido pelo IML. Lá no IML pode ser emitido dessa maneira. A queda de escada que levou à fratura de fêmur. A broncopneumonia veio em decorrência de tudo isso. Existe uma discussão no IML aqui sobre as fraturas de colo de fêmur. Daquele paciente idoso que está em casa, tropeça no tapete e faz a fratura de colo de fêmur. E muitas vezes não sabe se foi a queda que levou, ou ele fraturou por uma osteopenia, por uma osteoporose, e fez a queda do mesmo nível, né? O IML entende que isso não é uma morte violenta, não é uma morte não natural, e que compete ao médico normal, não o perito, o médico do IML, dar essa declaração de óbito. Eu entendo isso, assim, acho que não é uma morte violenta. Foi um acidente doméstico, né? Aí sim, nessas situações, queda de mesmo nível, fratura de colo de fêmur, broncopneumonia, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, né? Mas o que levou tudo aquilo? A queda de mesmo nível, né? Isso levou a fratura de colo de fêmur, então tem que ser sempre nessa sequência. Esse segundo caso, o indivíduo tinha um câncer de próstata. Ele fez um edema agudo de pulmão. Será que foi o câncer de próstata que levou? Ou a hipertensão arterial que ele tinha? A cardiopatia hipertensiva, que já tinha sido diagnosticada, uma insuficiência cardíaca congestiva, hipertensiva, né? Então, sempre colocar da maneira mais lógica possível para o entendimento epidemiológico, né? Bem, nós trouxemos aqui também, como eu diria, um alerta em relação à responsabilidade médica, né? Nós temos, assim, uma responsabilidade muito ampla e que se interagem de alguma maneira, né? Nós temos a responsabilidade civil, ou seja, o paciente pode, o familiar, enfim, pode mover um processo porque teve um dano físico, um dano moral, né? Um dano patrimonial, eventualmente, né? A gente pode sofrer uma responsabilização penal, se a gente causou lesão a esse paciente, né, uma lesão corporal, eventualmente a morte desse paciente, né, a gente pode ser demandado por homicídio culposo, por exemplo, né, e a responsabilização ética, né, ainda se acrescenta essas três que são as principais, a responsabilização trabalhista, quando é o caso de você ser e no caso de vocês, né, que são funcionários públicos, a princípio, também tem essa responsabilização no âmbito do trabalho, né? Então, você pode sofrer um processo disciplinar no seu trabalho, um processo ético no conselho, um processo penal numa vara penal e um processo civil ainda. Então, você tem responsabilidade nessas 4 áreas por um fato somente, né? Uma não exclui a outra, mas elas têm uma grande influência entre elas, né? A gente vê e nota que o âmbito penal, ele tem, assim, até mesmo expresso na legislação, se impõe de alguma maneira nas outras, né? Ou seja, se penalmente você comprovar que não houve aquele fato,
ou que você não foi o autor daquele fato, você não vai poder ser responsabilidade civil e eticamente por aquela questão, né? Se penalmente ficou comprovado, né? Mas comprovado mesmo, né? E não só não houve indícios suficientes ou coisa parecida. Não quer dizer que só porque você foi absolvido no âmbito penal, você não vai poder ser responsabilizado nos outros. Se ficar comprovado que não foi você ou que aquilo não ocorreu, né? Então, você tem uma exclusão nas demais esferas. Então, o âmbito penal, ele tem uma relevância, assim, né? Apesar de não ter uma gradação entre as esferas, ele tem uma relevância nítida, mais se impõe, né, de alguma maneira. No âmbito civil, a gente vê também, percebe que os juízes utilizam-se muito dos processos éticos, das sindicâncias do conselho. Então, um processo ético, ele pode interferir até mesmo no seu processo civil, na questão da indenização posteriormente, né? Então, os juízes acreditam muito no julgamento dos conselhos, né? Então, isso tudo não é expresso, mas existe uma determinada influência, né? Esse foi um levantamento feito em 2019 e publicado em 2020. Então, o perfil do médico que é mais demandado tanto na área civil quanto no processo ético é o doutor Naufel. Masculino, 40 anos e 15 anos mais ou menos de experiência, né? Esse tipo esse perfil do médico que é demandado. Eu acredito, e a gente tem hoje, ainda tem um certo equilíbrio entre homens e mulheres, então eu não sei como no futuro isso vai se modificar, mas a gente vê que a gente tem menos mulheres, apesar do número absoluto das mulheres, talvez por uma questão de cuidado um pouco diferenciada, não se sabe. Eu acho que no futuro, quando a gente tiver uma modificação, uma maior diferença entre o volume absoluto de homens e mulheres na medicina, a gente consiga saber se isso está realmente causando algum impacto no perfil do médico que está sendo julgado, né? Mas, por enquanto, a maioria são homens de meia idade, já com mais de 15 ou mais anos de experiência. Isso nos traz, assim, a suspeita de que a gente relaxe um pouco com o tempo, né? Eu também já tenho 15 anos de formada, e a gente fique um pouco mais tranquilo com o que a gente já sabe e faça aquilo com uma certa... utilize como se fosse uma rotina, né? E talvez não tenha aquele receio que a pessoa recém-formada tem, e o cuidado maior com registro em prontuários e etc. e tal, que ajudam bastante a evitar essas questões, né? A gente também teve dado de que 40% dos processos vão levar a condenações, né? E eu sei que a gente tem a sensação de que essas condenações não acontecem, mas elas acontecem, só que 65% das penas, né, elas são confidenciais nos conselhos, né, e isso é uma questão legal, já prevista na lei que criou os conselhos. Então, essas penas têm que ser aplicadas dessa maneira, a não ser em casos muito graves, em que se aplique uma pena mais grave, tem que se seguir a gradação que a lei prevê, né, então essas penas confidenciais, elas são mais prevalentes e muito mais prevalentes. Como a gente já relatou, no âmbito civil, as perícias médicas, elas são muito relevantes, então quase 90% dos processos cíveis, eles, no âmbito da medicina, né, relativos a direito médico, eles têm perícia médica, e em 98% dos casos, vejam, os juízes vão concordar com aquela perícia, porque o juiz, ele tem uma liberdade de interpretação, de decisão, né, então o perito pode dizer... na minha opinião, não aconteceu nada, e o juiz pode discordar daquilo e sentenciar de maneira totalmente oposta. Mas, em 98% dos casos, eles concordam com a perícia médica. É uma questão de hipossuficiência técnica, né? O conhecimento técnico que os médicos têm, né? Os juristas não têm, eles têm que confiar em um perito. A maioria das denúncias, elas ocorrem no sistema público, né? Cerca de 40%, salvo erro. E a denúncia usualmente é feita por familiares ou pelo próprio paciente, né, quando é o caso dele ainda está entre nós. Sei, doutor, em relação a essa questão dos processos, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Não, assim, até por mais uma questão do pessoal tomar ciência disso, né? De como é que sim, mais uma curiosidade, né, enfim, mais um informativo mesmo. Bom, eu trouxe aqui duas questões do Código Penal, 2 artigos do Código Penal que se aplicam aos médicos de uma maneira geral. Achei que seria relevante que a gente tenha ciência disso, né?
espero que a gente nunca precise se defender disso, mas nós temos que ter ciência. Então, a falsidade ideológica, né, e a falsidade do atestado. A falsidade do atestado, ele é um crime próprio, ou seja, ele só pode ser cometido por médico, né? Aquele atestado falso emitido por um não médico é uma falsidade ideológica, que é mais grave, né? O crime próprio, ele é um pouquinho mais leve do médico, mas é um crime. Ele vai ter a pena de detenção, de um mês a um ano, né? Se for o caso de se obter para lucro, ou seja, você estiver vendendo realmente esse atestado falso, ainda há multa para ser aplicada, né? Então, não só no âmbito civil, como no âmbito ético, isso é relativo, isso é grave, né? Mas você ainda pode ter uma penalização criminal, né, por conta dessa questão, né, e no âmbito civil, veja, eventualmente o seu atestado pode causar danos a alguém, né, ou seja, prejuízos à empresa, por exemplo, daquele paciente que usou aquele atestado, ou ao SUS, que dispensou um medicamento que não deveria, etc., e esses prejuízos podem ser, assim, restituídos, pode ser cobrados, né, do médico que emitiu o atestado. Então, nas 3 esferas você pode responder por um atestado falso, e isso é muito relevante. Aqui da falsidade ideológica, ele é mais relevante em relação à declaração de óbito, né? Então, a gente preencher inadequadamente, ali você está omitindo um dado, né? Claro que se isso aqui for feito com dolo, né? Não por negligência, digamos assim, né? Assim, se inserir uma declaração falsa, etc., assim, isso é bastante relevante e é falsidade ideológica. Creio que era isso, doutor Naufel. Tem alguma coisa ou alguma outra questão do pessoal? Não, acho que é só dessa importância, eu acho que ficou bem documentado, né, pessoal, bem explícito, assim, a importância da gente ser o mais fidedigno possível em todos os documentos que a gente emitir, né, assim, seja um prontuário, seja um atestado, uma receita que a gente está fazendo, né, tem que ser o mais fidedigno possível, colocar da melhor forma possível a avaliação clínica daquele paciente naquele momento, né, sempre lembrando daqueles princípios que regem a nossa profissão. Autonomia nossa e do paciente, a questão do sigilo, a beneficência ao paciente, a não maleficência, né, as questões dos princípios hipocráticos, dos princípios bioéticos na nossa interação com o paciente. Eu quero agradecer muito aqui o convite, elogiar aí a iniciativa aqui da Escola de Saúde Pública, da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, pela realização de eventos como esse, né? Eu acho que é muito importante a gente orientar os nossos profissionais, os nossos colegas, não só os médicos, mas toda a área de saúde, quanto a essas questões éticas, jurídicas, cíveis, no trato com os nossos pacientes. Parabéns aí a todos aqui, a figura do Vinícius aqui, pela organização do evento. E quero agradecer a doutora Maria Tereza por ter preparado o material aí tão completo para essa apresentação. Eu já até falei para ela que eu vou roubar esse material para usar nas minhas aulas. Estou deixando público aqui esse agradecimento e o anúncio. Obrigado, Tereza. Imagina, doutor. Eu que agradeço. Agradeço a vocês a oportunidade de poder, né, contribuir de alguma maneira, e ao doutor por usar, porque é para isso que serve, né, para isso que a gente está aqui, para tentar melhorar a medicina de alguma maneira. Eu já aproveito também para ressaltar para os colegas ali, a gente deixou nossos contatos, o conselho está sempre aberto, a gente também, se vocês tiverem qualquer dúvida, nos procurem, né, é sempre mais adequado que a gente tire as dúvidas antes dos problemas acontecerem e seja mais precavido. O Conselho tem uma educação médica continuada bastante relevante, muito importante, e nas nossas redes sociais vocês têm acesso a todas essas aulas, todas essas preparações, né, essas capacitações, @CRMPR é o nosso Instagram, ali tem tudo que vocês precisam saber. Obrigada, gente, até mais.